E falando um pouco sobre essa alta progressiva para o fundo, ano a ano, fundo que vai ser pago com recursos da União, em 2030 atinge 16 bilhões de reais e vai chegar a 40 bilhões em 2033. E a partir de 2043 passa para 60 bi. É um impacto considerável para as contas públicas, que já são engessadas, né? O orçamento brasileiro já tem várias despesas obrigatórias. E qual seria a fonte de custeio para o fundo regional? Não está definido uma fonte específica, está definida a obrigação da União de alocar recursos, mas é preciso entender que mesmo com estimativas muito conservadoras de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, esse efeito é positivo sobre o crescimento mais do que financia o custo do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, vou dar um exemplo, assim, as estimativas de crescimento, de impacto sobre o crescimento da reforma tributária, se a gente pega só uma parte muito pequena dos efeitos, que é basicamente a eliminação da acumulatividade, é só isso, e aí dá para precisar de forma muito clara, muito precisa, tem um efeito de 4 a 5% de aumento do PIB potencial brasileiro. Quando a gente considera todos os efeitos, o estudo que tenta estimar tudo isso chega até 20 pontos percentuais de aumento do PIB potencial brasileiro em 15 anos. E nós estamos falando aqui até 2043, num período de 20 anos. Vamos pegar, nesse caso, mais simples de todos, mais conservador, um impacto de 4 pontos percentuais de aumento do PIB potencial em 20 anos. Em 20 anos, 4% do PIB potencial, a União arrecada liquidamente perto de 20% do PIB, já daria 0,8% do PIB, tá certo? Que é, na verdade, um valor claramente maior do que esses 60 bilhões de reais, que em 2043 devem estar aí perto de 0,4 pontos do PIB. Então, na verdade, mesmo um impacto, uma hipótese muito conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, tem um efeito que aí chega a ser o dobro do custo do Fundo de Desenvolvimento Regional no final dessa transição. Então, na verdade, a gente está confortável com o efeito fiscal da reforma tributária. Obviamente, o governo tem seu limite, a gente não aceita qualquer valor do Fundo de Desenvolvimento Regional e entendemos que esse valor de 60 bilhões de reais é mais do que suficiente para fazer uma política de desenvolvimento regional extremamente eficiente do ponto de vista da redução das desigualdades no nosso país.